Bion concebe o psiquismo humano como um aparelho para pensar os pensamentos. Mas para que esse aparelho que pensa os pensamentos possa se desenvolver, é necessário que o bebê estabeleça uma relação com um objeto amado que o ajude a realizar esse procedimento. A moda freudiana, ele entende que no começo da vida as percepções e as excitações pulsionais da criança são vivenciadas como objetos invasores e destruidores. E isso porque não existe ainda no bebê este aparelho psíquico para pensar os pensamentos, o que faz com que ele precise desse objeto que faça essa função e que dê a ele esta devolução, de maneira que ele possa tornar tolerável o que é intolerável e de maneira que ele possa também introjetar a própria função de transformar esses elementos beta em elementos alfa. O bebê se encontre completamente numa situação de desamparo, de terror, de absoluto horror diante dessa pulsão de destruição que Freud chamou anteriormente de pulsão de morte. E é compreensível que seja assim, porque uma vez que esses estímulos internos e externos não podem ser ou não consigam ser elaborados por uma mente que ainda é muito imatura, esses estímulos desagradáveis, emocionais, eles são vivenciados como uma ameaça, com um sentimento de aniquilação total, de pavor, de pânico. Quando o excesso de desprazer não pode ser diminuído por uma catarse ou por uma catexia qualquer, esse estado acarreta uma condição psíquica no bebê desesperada e aterrorizante. Ele fica absolutamente aterrorizado com os estímulos, com a brutalidade dos estímulos internos que o alcançam. Bion acredita que esse terror invasivo ele é altamente traumático e impossível de ser pensado. Não existe uma psique capaz ou um aparelho mental capaz de suportar este insuportável e transformá-lo em pensamento e em compreensão daquilo que está acontecendo. Ele chama esse terror, portanto, de terror sem nome ou nameless dread. Ele sugere que nesse estado em que o bebê se encontra não se possa ainda nem falar num objeto mau, porque se trata de um estágio muito arcaico, muito primitivo. Esses fragmentos violentos que alcançam a estrutura psíquica do bebê, Bion chamou de elementos beta, né? Eles não podem ser simbolizados, portanto não podem ser transformados em aprender com a experiência. Eles são simplesmente terror, pânico absoluto, horror, desespero, sentimento aterrorizante de que algo catastrófico vai acontecer a qualquer momento. É um perigo de morte iminente, justamente aquilo que se observa no transtorno de pânico. Como esses elementos betas não podem ser pensados, não podem ser utilizados para pensar, o único destino desses elementos, segundo Bion, é a evacuação. E a evacuação através daquilo que Melanie Klein chamou de identificação projetiva. A identificação projetiva, portanto, é um único recurso do pensamento primitivo da criança para enfrentar essas situações inomináveis. Portanto, essa situação de pânico que nós enxergamos no transtorno de pânico refere-se a essas experiências iniciais que acontecem na vida do bebê. Essa medida de evacuar por identificação projetiva para o mundo lá fora, ela é sentida no plano subjetivo como uma experiência de derramamento de partes do self. A urgência, então, de um continente é de fundamental importância para receber a evacuação, né, desses elementos, de maneira que a criança não atinja um limite de insuportabilidade total e assim venha criar uma fissura, uma lesão
no mundo interno dela, que no futuro se revelará através do transtorno de pânico.